Beleza. Então, o mundo que você conhece não é o mundo real. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo de ilusões. Quais ilusões, Isis? As que você cria para você mesmo. As ilusões que você cria para si mesmo. Eu tô aqui falando com você. Se isso que eu tô falando tá legal ou não, eu só tô falando. Isso é território. O que eu estou falando é real, acontece. Agora, se tá bom ou se não está bom, é a sua interpretação daquilo que tá acontecendo. Entende isso, gente? Vocês entendem isso? Então, se é bom ou se não é, é só a forma que você está enxergando, a lente que você está escolhendo enxergar a sua vida. Agora, imagina aí uma situação que você já viveu, a maior bucha que você já viveu na sua vida. Talvez uma doença, talvez um acidente, talvez perder alguém, talvez um divórcio, uma separação, a maior bucha que você já viveu na sua vida. Agora imagina isso, outra pessoa totalmente diferente de você. Como que ela enxergaria essa situação? Será que ela iria enxergar exatamente da mesma maneira que você enxerga? E que todas as vezes que você não atinge um resultado na sua vida, você coloca na conta disso? Ah, mas é porque eu sofri bullying na escola. Ah, mas é porque meu pai me batia. Ah, mas é porque eu fiquei doente. Ah, mas é porque eu tenho tal doença. Ah, mas é porque. A mais, a mais, a mais, a mais. Será que uma outra pessoa, um seu irmão, uma amiga, sua mãe, sei lá mais quem, passando pela mesma situação que que você vivenciou, essa bucha, será que ela colocaria a mesma lente exatamente igual você interpretou? Então você percebe que para algumas pessoas uma questão, um problema é a maior bucha e leva para o buraco, e para outras isso se transforma num trampolim, gente. Quantas pessoas a gente não vê e não escuta passarem por isso? Então é muito importante você entender que a gente não vive no mundo real, a gente vive no mundo de ilusões. Quais ilusões? As suas próprias ilusões. Agora eu te pergunto, quem é você na hora de criar as melhores ilusões para sua vida, na hora de criar as melhores percepções, na hora de colocar as melhores lentes para enxergar aquilo que você está vivenciando. Quem é você? Porque as pessoas de sucesso, elas colocam as melhores lentes. Não interessa. O problema pode ser o pior problema do universo. Ela coloca a melhor lente. E pessoas de fracasso escolhem as piores lentes para enxergar aquilo. Entende isso? Então, o que que acontece? Espera aí, deixa eu colocar agora aqui, parte 2. Parte 2. PNL. Beleza. Ó, então, é importante você entender isso porque se amanhã, sei lá, hoje tá chovendo, tá meio friozinho, mas amanhã amanhece um calor, né, de prudente, que a gente já tá acostumado. Um calor escaldante. E você sai para esse calor e você olha para isso e fala assim: Senhor amado, esse calor de prudente, pelo amor de Deus, que terrível! Vai gerar um impacto na sua vida. O calor é território. A sua percepção do calor é mapa. Enquanto que outras pessoas olham para o mesmo calor, mesmo ambiente, mesma situação e falam assim: caraca, que incrível! Eu adoro esse calor. Nossa, hoje vai ser um dia maravilhoso. Não interessa quanto calor vai estar, vai ser incrível. Vai gerar um impacto, um outro impacto. Então, não interessa o calor. O que interessa é a lente que você escolhe colocar.
Por exemplo, irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos, mesma criação, mesmo ambiente, mesmo pai, mesma mãe, mesmo tudo. Pai assassino. E o pai é assassino e é preso, está na cadeia. Um irmão se transforma em assassino e também vai preso. O outro, ele se transforma num missionário, numa pessoa do bem, que faz o bem para as pessoas, que transforma a vida das pessoas. E aí vão fazer uma pesquisa e vão entrevistar essas duas pessoas, esses dois irmãos. Vão lá na cadeia e perguntam para esse irmão que está na cadeia: por qual motivo você se transformou em um assassino? E ele responde: o que mais eu poderia ser tendo o pai que eu tive? E aí eles vão no irmão missionário, que faz o bem, que é uma pessoa extraordinária. E eles perguntam: por qual motivo você se transformou num missionário? E ele responde: o que mais eu poderia ser tendo o pai que eu tive? Interessa o pai ser assassino, gente? Não, não interessa o pai ser assassino. Por quê? Porque não é o território, mapa não é território. O pai ser assassino não é a questão. A questão é a interpretação que a pessoa deu para aquela situação. Quem tem irmão? Você que tem irmãos, pergunta para os seus irmãos. Como que foi a criação? O que que você achou do pai e da mãe? Como que eles criaram? Se você tiver mais de um irmão, você vai pensar de uma... Ou você pega uma situação X que aconteceu. Um vai falar de um jeito, outro vai falar, nossa, foi incrível. Outro vai falar, nossa, pelo amor de Deus, foi horrível, foi terrível. Você vai ter a sua percepção. Por quê? Porque mapa não é território. Não é porque você passou por aquilo que os seus irmãos vão ter a mesma percepção que a sua. Muito pelo contrário. Aquilo ali é o seu mapa, o seu modelo de mundo, a sua forma de enxergar, a lente que você escolheu enxergar aquilo. O seu irmão escolheu outra lente, o outro irmão escolheu outra lente. Então, o significado que a gente dá para todas as coisas determina a nossa experiência de vida e não aquilo que nos aconteceu. O que importa é a minha habilidade de dizer para mim mesmo, para mim mesma, o que que isso significa. Porque nada tem significado. Quem dá o significado para as coisas sou eu e é você. São os seres humanos, as coisas não têm significado. A partir do momento que você entende isso, é a primeira coisa que você vai fazer, bater o carro. Primeira pergunta que você vai fazer, o que que isso significa? Nada. Não tem significado. Qual o significado que eu vou dar então para isso? Nossa, fui traído. Sofri um acidente. O que que isso significa? Nada. Não significa nada. Agora, qual o significado, qual lente que eu vou escolher interpretar essa situação? E aí, se vier uma ideia porcaria, você vai se perguntar: será que esse é um bom significado? Será que isso é uma boa ideia de ter na cabeça? Será que realmente isso vai me potencializar? E aí você que decide, tá nas suas mãos, tá? Então, o mapa não é território. Nós vivemos em um mundo de ilusões e a qualidade de vida que você tem depende da sua habilidade de criar as melhores ilusões para si mesma, para si mesmo. Então, quando você muda o modo de observar as coisas que você observa mudam. A gente tem aqui, ó, um cilindro. Se a luz entra por aqui, vira um círculo, né? Se a luz entra por aqui, vira um quadrado. O que que é real nessa imagem? O que que é real? O cilindro, é o território, é a única coisa real. Todo o resto é interpretação, como tudo na vida. Como tudo na vida. Por que que é importante você saber sobre isso? Porque quando você sair daqui, dessa aula, e amanhã, por exemplo, você enfrentar uma situação, sei lá, o seu marido, a sua esposa falou alguma coisa, ou você, sei lá, vai num evento e chega um pouquinho mais tarde em casa, e aí sua esposa ou seu marido começa a falar um monte de coisa, porque aqui, ó, fiquei com a criança, com as crianças aqui até agora, ou tava te esperando, você não chega nunca, e blá. Você precisa entender que isso é o mapa da pessoa.
que é a interpretação da pessoa em relação àquela situação. Que através das crenças dela, dos aprendizados dela, com tudo isso, cria o mapa, forma o nosso mapa. Ela reage àquilo. Então, qual que é? E o tempo todo a gente vive no nosso mapa, tá, gente? Achando que é território. Agora vocês estão tendo esse conhecimento. Dentro da formação de PNL, a gente melhora muito isso e aprofunda muito essa situação, esse conceito. O que que acontece? Como que eu sei? Qual que é o sinalizador para saber se eu estou no mapa ou se eu estou mais no território? Se eu estou mais na realidade ou se eu estou muito na minha interpretação dentro da minha cabeça? As minhas emoções. Se eu tô me sentindo bem, a vida tá indo leve, tranquila, significa que eu tô mais na realidade, mais no território, as coisas estão. Agora, se eu tô muito na alucinação, muito louco e tal, é muito mapa. E a nossa ideia dentro da formação de PNL é trazer você bastante mais para o mundo real, ficar calibrado mais para o mundo real, porque aí a gente consegue ter uma maior qualidade de vida nossa, tá? Como que você vai fazer isso a partir de agora? Se perguntando o tempo todo o que que isso significa para mim, porque é você que escolhe isso. Não é mais a situação, não é mais as outras pessoas, não é mais nada. É você, porque a responsabilidade é sua agora. Ah, não vai dar para ver esse vídeo. Eu acho que eu não tenho esse vídeo aqui. Que é, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, que é eu com o meu mais velho, quando ele tinha 4 aninhos. E aí eu ensino meus filhos desde pequenininho sobre PNL. E aí eu peguei e falei assim, no meu mapa, o meu desenho favorito é PJ Masks. Aí ele falou assim, e no meu mapa, o meu desenho favorito é o Sonic. Tá até com a camiseta do Sonic aí. E o que que acontece? Quando você entende isso, cara, no mapa do meu filho, o melhor desenho é o Sonic. O que que eu faço? Eu paro de pôr qualquer outro desenho que eu gosto. Eu vou de acordo com o mundo dele. Entendeu? Simples assim. Não vai dar, não vou até achar esse troço aqui. Entendido isso, vamos passar. Vamos passar. Vamos entender outro pressuposto da PNL. Deixa eu ver que oração. Deixa eu ver que horas são. Tá. E vamos até as 10 aqui, um pouco mais, tá? Tô animada, gente. Ó, é... esse é o terceiro pressuposto, tá? Eu passo na formação de PNL, são 16, se eu não me engano. Vou passar alguns aqui para vocês entenderem, porque aqui é como se fosse o primeiro módulo da formação de PNL, tá? A responsabilidade pela comunicação é sempre de quem emite a informação. Por quê? O que que é comunicação? Não é o que eu digo, e sim o que a pessoa entende daquilo que eu digo. Então, não interessa o que eu estou falando, o que interessa é o que a outra pessoa está entendendo daquilo que eu estou falando. Isso é um gap absurdo quando a gente fala sobre liderança, empreendedor, pai, mãe. Por quê? Porque as pessoas elas falam, ai, mas eu falei tudo. Fez o que precisava fazer? Não, então você não falou tudo. Mas eu fui óbvio. Óbvio para quem, cara pálida? Porque o óbvio só é óbvio para os olhos treinados, para a mente treinado. Você precisa entender o seguinte na sua comunicação. Isso, gente, você aprende profundamente na formação de PNL, tá? Formação de PNL agora um novo formato que vai ser dias de semana e noturno, tá? Dias de semana noturno, eu tenho uma condição especial para você que ficar até o final dessa aula. Então, fique até o final dessa aula, tá? Porque realmente vai ser algo divisor de águas para você. Todo mundo tá vendo aqui meu caderninho aqui, ó, meu caderninho. Você tem que entender o seguinte: quando você vai se comunicar com alguém, a mente da pessoa é isso daqui, ó, tá branco, ó, tá tudo branco, tá? Dentro da sua cabeça, vamos desenhar aqui você, ó. Eu, você, todo mundo, tá? Dentro da sua cabeça, tá assim, ó. Tá assim, ó. Dentro da sua cabeça tá assim, ó.
Essa é a sua comunicação. Ou seja, tá óbvio para você. Para você tá construído, tá lindo, maravilhoso. Aí você vai se comunicar com a pessoa. E aí, você acha que dentro da cabeça da pessoa tá assim, igual você. Só que tá assim, ó, branco, não tem nada. E por que que isso é um grande gap? Porque para você é óbvio, para você tá construído, para você tá tudo bonitinho lá. Na pessoa não. Então, qual que é a questão aqui? É você entender que a pessoa tem um mapa dela. Ela vai interpretar de acordo com o mapa dela. E aí você precisa colocar um monte de elemento dentro da sua comunicação para ficar o mais próximo possível da interpretação que você quer que ela tenha daquilo que você está falando. Porque senão, você falou, ela vai interpretar de acordo com o mapa dela, das crenças dela, ela vai ouvir seletivamente, que a gente escuta de maneira seletiva, e aí, ai, mas não era o que eu queria dizer, mas você já falou, não tem como voltar atrás. Entende isso? Então, quando você puxa a responsabilidade para você, aí você consegue intervir. Aí você entende que, cara, se aquilo que eu falei não foi bem interpretado, é porque foi maldito, a responsabilidade é minha, eu que tenho que melhorar minha comunicação. Então, se eu quero que a pessoa entenda que o quadrado é quadrado, eu tenho que desenhar para a pessoa o quadrado, falar até o que é óbvio. Quer um exemplo? Uma vez eu estava conversando com um líder de uma empresa, e aí ele virou e falou assim: Isis, teve uma vez que eu estava com um estagiário, e aí eu dei duas contas para ele. Eu dei duas contas para ele pagar. Aí eu virei para ele e falei assim: presta atenção no que eu vou falar. Virei para ele e falei assim: ó, essa conta aqui você paga na lotérica. E essa conta aqui você paga no banco. Beleza? Beleza. E ele saiu para pagar as duas contas. E ele voltou com uma conta paga, a outra não estava paga. E eu falei, mas senhor amado, o que que eu falei para você que era para pagar as duas contas, não era? Aí ele virou e falou assim: ah, então, mas é porque eu fui na lotérica e aí tava muito cheio e aí passou o horário do banco, o banco fechou e aí eu não consegui pagar. Mas Santo Cristo, não é óbvio que o banco fecha antes e você tinha que ir no banco primeiro e depois na lotérica que fecha 6 horas da tarde? Entende? De quem que é a responsabilidade da comunicação? É de quem emitiu a informação. Você tem que falar o que é óbvio. Você tem que falar desenhando, ser o mais específico possível. Nós da PNL, quando você vai conversar com alguém que aplique e vive PNL, você vai perceber que a gente é o mais específico possível. Inclusive, a gente gosta até na WhatsApp, no WhatsApp, a gente prefere mandar áudio. Por quê? Porque o áudio eu consigo ser o mais específico possível, eu consigo modelar meu tom de voz e a pessoa, quando lê por escrito, ela vai interpretar também de acordo com o seu estado emocional. Então, às vezes, você falou de boa, só que a pessoa não está num bom estado emocional e ela lê aquela frase que como se você tivesse bravo. Eu falo, não, tá tudo bem, entende? Então, a comunicação, ela trata da criação de uma experiência na outra pessoa. E o resultado dessa experiência é ouro na nossa mão. Por quê? Porque se aquilo que você falou gerou bom resultado, significa que foi bem dito. Se gerou conflito, maldito. E essa experiência sempre vai gerar algum tipo de resposta, tá? Comunicação não é o que você fala, não é a sua intenção. Ah, eu não tive intenção de falar aquilo, mas falou. Três coisas que acontece que nunca mais volta atrás, nunca mais volta atrás. Uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra maldita. Você não consegue engolir as palavras. Falou, falou. Não tem como voltar atrás. Então, comunicação é apenas aquilo que o outro entende sobre a sua mensagem, aquilo que você falou. E tudo é recebido no modo próprio do recipiente. Então, a comunicação é isso daqui, ó, é a água. Se eu coloco a água num copo, ela vai ter o formato da água. Se eu coloco a água
numa jarra, vai ter o formato da jarra. Isso daqui é comunicação. A pessoa ela vai receber de acordo com a forma dela, de acordo com o mapa dela. Entende isso? Só que quando eu entendo que é minha responsabilidade aquilo que eu falo, pronto. Aí eu vou intervir, eu que tô no comando, entendeu? Se não acontece isso daqui, ó, que infelizmente eu não vou conseguir passar esse vídeo, mas é a pessoa falando. Pedir para o outro, né? Nossa, a hora que você for responder, você responde que a música mais não sei que lá do verão é tá, 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 tá. A pessoa fala, tá bom. Aí ela pergunta, né? Qual que é a música, blá, 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 do verão? Aí a pessoa responde, a música mais famosa do verão vai ser tá, 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 tá. De acordo com o que ela falou, entendeu? Então, o que que acontece? Tá errado? Não tá errado. Por quê? Porque ela não soube se comunicar, entende? Ou então esse daqui, esse eu tenho, ó. Vamos lá. Avisa a hora que vai bater, beleza. Aí, a hora que bate, ele avisa a hora que é, entendeu? Ou então esse daqui, esse é legal, mas eu não tenho ele aqui, eu acho. Esse daqui é a pessoa, ela tá falando, né, ó. Ah, lê aí, se der pra ler, que eu não tenho aqui os negócios. Tenho, tenho. Achei. Ó, vamos lá. Fecha o olho. Fecha o olho e deixa ele fechar, tá? Não se preocupe. Ó, o que nós vamos fazer agora é um exercício para mostrar o nível de confiança que seus funcionários têm um no outro. Porque se os seus funcionários têm confiança um no outro, facilita o dia a dia da empresa e a empresa só cresce, só vai para cima. Abre os braços, Isaac, tá? Abre os braços. Respira fundo, pode respirar bastante. Vamos testar a confiança. Você confia nos seus companheiros de trabalho seriamente? É isso aí. Respirou fundo, abriu o braço, enche o pulmão. E agora vai deixando o seu corpo cair. Vai, deixa o seu corpo cair. Ai, mas era óbvio colocar para trás, óbvio pra gente que tá aqui vendo. Para eles não, para ele não. Ele não falou se era para frente ou para trás, que caiu o corpo, entendeu? Então, só para vocês entenderem um dos pressupostos da PNL, é verdade absoluta? Não. Mas é uma ideia que se você colocar no seu mapa de mundo, vai gerar resultados muito melhores na sua vida. E o quinto pressuposto que eu ensino é que não existe fracasso, apenas feedback. O que que isso significa, gente? Que fracasso é apenas um termo linguístico criado pelo ser humano para simplesmente virar para o outro e falar assim: eu falei para você, falei que não ia dar certo, falei que você ia fracassar. Então, tudo que acontece Você já ouviu aquela frase? Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Por que que essa frase existe? Porque é verdade, não existe fracasso. Existe apenas aprendizados. Todas as consequências e respostas a um comportamento podem ser utilizados, pois trazem uma infinidade de informações sobre as nossas estratégias. O fracasso não passa de uma criação linguística. Quem não atinge um objetivo sempre atinge outro objetivo. Então, o fracasso nada mais é do que uma resposta a uma estratégia. Se a resposta que você vem tendo na sua vida não está alinhado com os anseios que você tem, a gente precisa mexer nos recursos de estratégias, tá? E não pensar que isso é um fracasso, porque está faltando estratégia. Nas perdas, nunca perca a lição. Tá alinhado com o poder do significado, gente? Tá alinhado com o poder do significado, né? Que depende da lente que eu coloco para interpretar aquela situação. Se eu colocar a lente do fracasso, eu vou ladeira abaixo. Agora, se eu coloco a lente do aprendizado, o que que eu aprendi com isso? Aí é outra história, é outra vida.
Aí você tá potencializando o seu resultado, tá? Pressuposto número 8, esse é o mais polêmico. E esse eu não vou aprofundar porque demora 5 horas de aula, sendo bem exagerada, para passar esse conhecimento, que é o quê? Todo comportamento tem uma intenção positiva. Para quem? Para quem emite o comportamento. Vamos entender um pouco mais. Todas as nossas ações têm pelo menos um propósito: realizar algo em que a gente valoriza consciente ou inconscientemente. A PNL separa a intenção por trás da ação em si. Uma pessoa, ela não é o seu comportamento. Quando a pessoa tem uma melhor opção de comportamento, que também realize a sua intenção positiva, ela seguirá. O que isso significa? Que é o seguinte, dentro da PNL, a gente sempre separa identidade do comportamento. Então a pessoa, sei lá, a pessoa ela foi grosseira com você ou ela foi desonesta. Normalmente, como que as pessoas falam, né? Nossa, ela é desonesta, ele é grosseiro, ele é ignorante. Ele não é nada, ela não é nada. Ela é ela, ele é ele. Ele teve um comportamento de grosseria. Então, dentro da PNL, a gente sempre separa identidade de comportamento. Por quê? Porque todo comportamento tem uma intenção positiva por trás do comportamento. Isso eu, você e todas as pessoas do mundo, tá? Então, essa forma que a gente se programa não é uma boa ideia de falar que a pessoa é o seu comportamento. Por quê? Porque você não é o seu comportamento. Ninguém é o seu comportamento. Uma pessoa, ela não é o seu comportamento. Ela, ela é ela e ela tem comportamentos não tão legais. E aí você aprende também que todo comportamento negativo ou limitante, a base disso é um aprendizado que é uma crença, tá? O que que é esse intenção positiva por trás de um comportamento? É, tudo aquilo que a gente faz tem algo, um ganho por trás desse comportamento. Essa intenção positiva por trás desse comportamento, vamos imaginar que a pessoa, ninguém sai na rua para ferrar a vida do outro. Você precisa entender isso. Por exemplo, um bandido. Isso é em qualquer situação, tá? Vamos colocar uma situação bem drástica. Um bandido. Ele não sai na rua pensando, nossa, hoje eu vou pegar a Pietra, vou ferrar a Nataline. Vou ferrar a Pietra, vou ferrar a Nataline. Hoje é o dia. Ninguém faz isso. Ninguém sai na rua pensando nisso. O bandido sai na rua, por exemplo, para resolver uma questão interna dele. Talvez uma mãe que está doente, o mapa de mundo dele só acredita que ele precisa roubar para ter o dinheiro, ou é usar droga mesmo e ele age e é roubando que ele consegue o dinheiro, ou qualquer coisa. O mapa de mundo da pessoa é daquela maneira, entende? E você tá lá você passa no caminho da pessoa. Ele tá resolvendo demandas internas dele. Então, tem uma intenção positiva por trás desse comportamento, que é o quê? Sei lá, comprar o remédio para a mãe, ele acha que só roubando que consegue o dinheiro, ou pegar a droga mesmo, ou sei lá o quê. Entende? Você também tem a sua intenção positiva, o seu ganho por trás do comportamento. Sei lá, você come um monte de doce e esse comportamento tem uma intenção positiva por trás. Sei lá, para suprir uma ansiedade, ou para suprir uma carência. Ou você vai, compra e gasta todo o seu dinheiro, seu cartão de crédito. Esse comportamento tem uma intenção positiva por trás? Qual? Eu não sei. A gente descobre dentro da formação de PNL, entende? Então, dentro da formação de PNL, você descobre como que é essa intenção positiva por trás dos comportamentos. E aí, gente, a gente entra num conceito bem legal que é a trilogia da mente. O que que é a trilogia da mente? É a ciência que constrói o estado. Então, agora a gente vai falar sobre estados emocionais e saber como controlar isso.
E daqui a pouco cai de novo esse troço. E saber como controlar isso, seu estado emocional. O que que é a trilogia da mente? É um modelo para a gente compreender a estrutura do ser humano, sendo esse um sistema cibernético, onde qualquer alteração em uma das bases necessariamente vai produzir uma alteração nas demais. Como que é o modelo de criação de um estado? Estado emocional, estado interno, tá, gente? Um estado interno mental. Existe, qual que é a trilogia da mente? Dentro de nós, dentro da nossa mente, existe o que a gente chama de fisiologia, representação interna e linguagem. A junção da fisiologia, da linguagem e da representação interna cria o nosso estado interno, o nosso mundo interior, tá? E qualquer base, qualquer uma das bases vai produzir um impacto nas outras bases também. Então, se eu gero uma mudança na minha fisiologia, automaticamente a minha representação interna é alterada, a minha linguagem é alterada. E assim sucessivamente. Se eu mexo na linguagem, a fisiologia e a representação é mexida, representação interna eu mexo, fisiologia e linguagem é mexida também. E dentro da programação neurolinguística, ora a gente faz uma intervenção na fisiologia, ora a gente faz na linguagem, ora na representação interna, dependendo do que é necessário ali, do que precisa ser feito, tá? Então, não importa onde eu mexo na minha trilogia da mente, ó, as outras também, os outros pontos são alterados também. Então, o nosso estado mental, ele tá dentro da nossa mente. Como assim, Isis? A junção da fisiologia, da representação interna e da linguagem cria o meu mundo interior. O que que é o meu mundo interior? É meu estado mental. E como que eu transmito para o mundo externo aquilo que está dentro da minha cabeça? Através do meu comportamento. Então, os meus comportamentos, eles demonstram como está a minha mente, como eu vivo, como está o meu mundo interno. Vamos entender um pouquinho sobre isso, vamos destrinchar um pouquinho de cada um da trilogia da mente, tá? Primeiro, a fisiologia. O que que é a fisiologia? Fisiologia é uma das bases do seu estado, é o seu corpo, tá? Dentro da PNL, a gente coloca a fisiologia como o seu corpo. Como você posta o seu corpo diante de você mesmo e diante do mundo, tá? Se você coloca o seu corpo, a sua fisiologia como um perdedor, certamente você será um perdedor. Quando você coloca a sua fisiologia numa postura de vencedor, certamente a vitória sorrirá para você. Então, fisiologia dentro da PNL é o seu corpo, a forma como você coloca o seu corpo, a sua postura, a sua respiração, a sua tensão ou relaxamento muscular. Tudo isso vai influenciar no seu estado interno. Então, se você é uma pessoa que se coloca todo o ombro caído, coluna arqueada, cabeça para baixo, anda na rua, anda na sua casa, pela vida, nem ergue o pé, arrastando, isso daí manda um comando para o seu diálogo interno, ou seja, aquilo que você fala para você mesmo de que eu sou um perdedor, sou uma fracassada, nada dá certo, nossa, como é difícil as coisas. E automaticamente aquilo que você pensa é um monte de porcaria também, porque um segue o outro, tá? O que tá aqui em cima segue o que tá aqui na ponta, que segue na outra ponta aqui. E a fisiologia é universal e sempre congruente com os seus pensamentos, tá? E com o seu padrão de linguagem também. Isso daqui não vai dar para ver. Ó, perceba essa fisiologia, gente. Uma corredora movimentando. Olha o sorriso dela. Olha a expressão facial dela. Perceba como ela tá feliz, cara. Essa daí, a chance dela ganhar é altíssima. Por quê? Porque isso compõe a trilogia da mente. Ela, através do corpo dela, tá levando para a mente dela um diálogo interno de que ela tá bem, de que vai dar tudo certo, que as coisas vão acontecer e
o pensamento dela é tudo relacionado dessa maneira. Então, a fisiologia, ela é universal. Se você vê uma pessoa mais ou menos assim, qualquer pessoa do mundo, você vai saber que está relacionada à raiva. Se você vê assim, qualquer pessoa do mundo está relacionada à tristeza. Então não interessa se a pessoa ela é japonesa, se ela é indiana, se ela é italiana, se ela é brasileira. Tristeza é tristeza em qualquer lugar do mundo. Não interessa se ela é rica, se ela é pobre, se ela é faxineira, se ela é CEO de empresa. Medo é medo para qualquer pessoa do mundo. A gente consegue verificar isso facilmente, tá? Então, isso é fisiologia. Qual que é o outro? Representação interna. O que que é representação interna? Esse é o mapa. O que que é o mapa? São seus pensamentos. A forma com o que está dentro da sua cabeça, tá? É a nossa realidade subjetiva, composta por elementos relacionados aos nossos sentidos de percepção. Então, a representação interna ela é composta por sons, imagens, sensações, táteis, olfativas, gustativas, e principalmente pelos nossos pensamentos. Então, a representação interna são os nossos pensamentos, tudo aquilo que você pensa, são os nossos aprendizados, são as nossas crenças. Tudo isso está aqui nesse pilar da representação interna. Para isso, você precisa entender que pensar é diferente de ter pensamentos, porque pensar é ato controlado, você tem consciência dos pensamentos que povoam a sua mente. Ter pensamentos é devaneio, você está totalmente no inconsciente, a sua mente está no comando. A maioria das pessoas elas utilizam o cérebro para ter pensamentos e não para pensar. Elas nem sabem o que está acontecendo dentro da cabeça delas. E o cérebro, ele não para de pensar em nenhum momento. Se você não estiver pensando, ato controlado de pensar, você vai estar divagando, ou seja, tendo pensamento, semelhante a um barco à deriva, ou seja, é como se você tivesse no carro da sua casa até o trabalho e dentro do carro da sua casa até o trabalho, você pensa 100 trilhão de coisas ao mesmo tempo. Você pensa no cachorro que ficou doente em casa, vem o quê? Preocupação em você. Você pensa na reunião que você vai ter no final do dia, vem o quê? Ansiedade. Você pensa no final de semana que vai ter uma festa, um encontro, sei lá, com a família, pessoas queridas, vem felicidade, entusiasmo, e vai pensando, 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 tá deriva. Sua mente está no comando, sua mente está no controle. E as pessoas excelentes controlam os seus pensamentos. Eu destrincho isso dentro da formação de PNL. E você precisa entender por que pensar é diferente de ter pensamentos. Porque isso é neurofisiológico. Você acreditando ou não, é assim que funciona. Tudo aquilo que você pensa gera em você um sentimento que gera um comportamento. Se você pensa coisas boas, você se sente bem e os seus comportamentos são positivos. Se você pensa coisas não tão boas, você se sente mal, seus comportamentos são negativos. Então, tudo aquilo que você vive, os resultados que você tem na sua vida, a forma que você está vivendo a sua vida hoje é subproduto dos pensamentos que você mais acessa. E se é que você está no controle deles, porque posso dizer com muita firmeza que não é você que está dominando a sua mente. Você deixa a sua mente mandar em você o tempo todo. Então, o nosso pensamento interfere no nosso sentimento, que consequentemente interfere nos nossos comportamentos. E a maioria das pessoas querem mudar comportamento. Aí você muda comportamento, você é prazo de validade. Tem prazo de validade. Começa, para. Começa exercício, para. Começa dieta, para. Começa, junta dinheiro, gasta. Começa o relacionamento, termina. Por quê? Porque você está mexendo no comportamento. Comportamento subproduto dos seus pensamentos, tá? Você tem que mudar a sua mentalidade. Como que funciona a criação, a ciência do pensamento? Se você pensa em coisa triste, você começa a ficar triste. E aí, daqui a pouco, você começa a chorar. Chorar é um comportamento. O chorar é subproduto das ideias que você alimentou dentro da sua cabeça. Se você pensa coisa alegre, você começa a se sentir alegre e feliz. Daqui a pouco você tá sorrindo e vai cair aqui de novo, tá? E aí, caiu aqui, eu mando de novo o link para você entrar de novo, tá bom?